Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos, de início, e aí em seguida a gente abre o texto bíblico e inicia a exposição. Amém? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado e querido Filho, mais uma vez, Senhor, quero te agradecer por essa tão grande salvação, ó Deus querido, pelo perdão dos pecados, pelo nome escrito no livro da vida, e por mais um dia, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos proporciona em estarmos, ó Deus, reunidos com o propósito de adorar o Teu nome, de glorificar o Teu nome, de prestar um culto ao Senhor e de ouvir, Senhor, a Tua bendita e maravilhosa palavra. Senhor, sê conosco, Senhor, na exposição da Tua palavra, abençoa o Teu povo, fortalece o Teu povo, perdoa os pecados, restaura os corações, alegra os que estão tristes, fortalece os fracos. Sê conosco, Senhor, pois dependemos da Tua graça, sabemos que sem Ti nada podemos fazer. É no nome de Jesus que te peço e te agradeço. Amém. Meus irmãos, pela semana eu recebi a incumbência, do pastor. Lucas, você pode levar a palavra? Eu falei, amém, pastor, eu não vou fugir, mas fazendo o coro aí com o pastor Elias, pregar nessa igreja não é fácil por dois motivos, porque pregar já não é fácil, E pregar nessa igreja nós temos aí um estreito maior, mas com a graça de Deus foi escolhido um texto, Deus trouxe um texto ao meu coração, eu trabalhei em cima do texto e retirei algumas lições do texto, que esse é o desafio do intérprete da Bíblia, tirar do texto, se prender ao texto para expor o texto ao povo, porque ele não pode tirar da sua cabeça, ele tem que tirar o que Deus ele fala na sua palavra. Por isso a importância da gente se preparar para interpretar o texto, compreender o texto, e assim a gente pode transmitir o que Deus está falando no texto, E o texto escolhido aqui, irmãos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, vamos ler aqui alguns versículos, Do versículo 18 ao versículo 31, e daqui a gente tira aqui algumas lições. Amém? 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos, plural, 18 ao 31. Todos acharam, irmãos? Diz assim, a linguagem que eu vou ler é na NVT, tá bom? A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria, no caso os gregos, Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas, para os que foram chamados para a salvação, tanto os judeus como os gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera louca para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus.
Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Amém? Podem sentar, irmãos. Como eu inverti, né? Eu orei no começo, então... Meus irmãos, antes de nós entrarmos no texto que foi lido, só uma rápida introdução para a gente se nortear no contexto da carta aos Coríntios, para que a gente entenda aí o que Paulo está falando. Para isso a gente precisa do contexto do escrito de Paulo, o contexto no qual Paulo estava quando escreveu essa carta aos Coríntios. Como eu já estou falando, Paulo, o autor, obviamente, é Paulo. A evidência é uma evidência interna, porque já no versículo 1 ele se identifica, e do ponto de vista técnico também atribuem a autoria a Paulo por causa de características literárias, a forma de sintaxe, a estrutura da carta tem os traços paulinos. O tema da carta aos Coríntios é basicamente resolução de problemas e solução dos mesmos, porque a igreja de Corinto era a igreja mais problemática do Novo Testamento. Embora uma igreja com todos os dons espirituais, a manifestação de todos os dons espirituais, cheia de carismas, ela também tinha problemas graves de caráter, Então, mostra muito claramente que dom espiritual ele não é termômetro para dizer se uma igreja é saudável ou não. Dom espiritual não fala de maturidade, de fruto do Espírito necessariamente. O que manda é o fruto do Espírito. Os dons eles têm que ser exercidos baseados no fruto do Espírito. Bem, o local do qual Paulo escreve é de Éfeso. Paulo estava em Éfeso quando ele escreve essa carta aos crentes de Corinto, ouvindo informações acerca da igreja. Paulo ele não recebeu uma revelação, olha, Deus apareceu para ele, um anjo apareceu para ele e foi informado a Paulo o estado da igreja, etc. Deus pode fazer isso? Até pode, claro. Deus ele é soberano e as manifestações de Deus são baseadas na sua grandeza e soberania, ou seja, não cabe limitação humana. Deus ele age da maneira que ele bem entender. Porém, Paulo ele se baseou aqui em relatos de trabalhadores da obra de Deus, no caso o pessoal da família de Cloé, e a partir daquilo que ele ouviu, tanto deles quanto de forma pública, o que chegou aos seus ouvidos, ele tratou com a igreja de Corinto. E também o que ele tratou foi baseado em próprias perguntas que os crentes de Corinto enviaram a ele por carta, e ele trabalhou essas questões aí. Os destinatários, evidentemente, os cristãos de Corinto. E aqui a gente tem que dar algumas informações de onde ficava algumas características da cidade de Corinto. Que cidade é essa? Onde essa cidade estava? Que contexto essa cidade estava? Corinto, ela ficava na península do Peloponeso. Corinto é uma das cidades, nessa época aqui, uma das maiores cidades do contexto grego. Ela era a capital da Acaia, da província da Acaia. Então, Corinto era uma cidade cosmopolita, para o seu tempo, uma cidade era uma encruzilhada comercial. Corinto era como uma cidade global, como São Paulo hoje. A diferença é que São Paulo não tem o porto, quem tem o porto é Santos, mas no sentido de receber gente de todo tipo, uma cidade cosmopolita, uma cidade que tinha um desenvolvimento econômico
pujante, era próspera, era intelectualmente, obviamente por estar no contexto grego, era intelectualmente desenvolvida. Então essa era a cidade de Corinto. Então aqui, do aspecto geográfico, Corinto, como eu disse, ficava na província da Acaia, região sul da Grécia, né, na península do Peloponeso. A população era estimada aí entre torno de 650 mil habitantes, 400 mil aí de escravos e 250 mil, essa é a estimativa, tá? 250 mil de cidadãos livres, porque a gente tem que lembrar que Corinto estava num contexto greco-romano. E o contexto greco-romano, a sociedade grega, a sociedade romana, ela era escravista. Né? Então, se tinha muito, obviamente, muito escravo. Então, era uma cidade comercial, cosmopolita, tinha 2 portos nessa cidade. Então, Paulo, com a sua visão missionária, ele não foi à toa ele querer plantar uma igreja em Corinto. Ele sabia que, pelas características de Corinto, o evangelho sendo ali implantado, uma igreja sendo ali implantada, o evangelho seria difundido para várias regiões do mundo, uma vez que essa cidade constantemente recebia pessoas de toda parte do mundo da época. Então, esse aí é o aspecto geográfico. O aspecto histórico, ela era uma cidade relativamente nova, uma vez que havia sido destruída em 146 a.C. por Roma, sob a liderança do general Lúcio Múmio, e 100 anos depois foi reconstruída por Júlio César em curto período. O aspecto cultural dessa cidade era uma cidade intelectualmente arrogante, por causa da sua herança filosófica grega, materialmente próspera, integrada com o mundo da época e profundamente pagã. Não é? O paganismo, o sincretismo religioso era tremendo lá. O aspecto moral. Corinto era conhecida pela falta de seriedade e frouxidão moral. Era uma cidade conhecida pela sua depravação e imoralidade. Né? O contexto, o aspecto religioso, que já foi até tocado acima, mas no tocante à religião, a cidade era profundamente pagã e sincrética, né? Porque além dos deuses gregos, né, do contexto religioso grego, do panteão grego, eles também tinham até templos para divindades egípcias. Havia santuários para divindades egípcias. Então, era uma sociedade de religião sincrética. Né? Então, dos 23 templos da cidade, aí no contexto grego, 2 se destacam. O templo de Afrodite, que na versão romana era Vênus, a deusa do amor, e o templo de Apolo, deus da música, canto, da poesia e da beleza masculina. A religião em Corinto estava associada à depravação moral, pois os ritos de suas religiões promoviam a promiscuidade sexual. No caso aí do templo de Afrodite, havia as sacerdotisas de Afrodite, né, que o serviço religioso delas era de cunho promíscuo, sexual, não é? E a questão do culto à beleza masculina, aí mencionado por Apolo, faz aí uma menção, uma questão da homossexualidade. Há quem diga que havia o fomento, o incentivo da homossexualidade no contexto da igreja de Corinto. Então, a imoralidade sexual, o sexo ilícito, ele era fomentado tanto na perspectiva heterossexual quanto na perspectiva homossexual. Não é? Então, culto à beleza, estátuas que mostravam, no caso de Apolo, estátuas que mostravam homens musculosos. Então, culto à beleza masculina, né? Eles tinham esse apreço, e no caso de Afrodite, as sacerdotisas cultuais. Então, olhando para esse cenário caótico, né, a igreja de Corinto, ela tem aí, ela reflete o quadro, né, da nossa sociedade hoje, né? A gente observando a situação de Corinto, a gente vê que o que muda é a tecnologia, mas o ser humano, na sua natureza, é a mesma coisa, né? A mesma coisa, o quadro é parecidíssimo. Então, como que
aqui nesse caso, Paulo plantou uma igreja, mas não é só a questão da plantação da igreja, é a igreja se manter. Como salvar, como pessoas serão salvas e como aqueles que são salvos permanecerão salvos, né? Essa é a grande questão, no meio caótico desse, né? Então foi no meio caótico como esse que Paulo trabalhou para plantar uma igreja. E aqui eu lembrei de Gênesis 1, versículo 2, né? Que lá o texto diz que a terra era sem forma e vazia. Então Deus, ele é poderoso para dar forma ao que é informe e preencher aquilo que é vazio ainda hoje. Foi no tempo de Paulo e no tempo de hoje. Então, vidas que estão informes por causa do pecado, né, que estão vazias por causa do pecado, sem a presença de Deus, Deus ainda pode dar forma e preencher para que essa pessoa, essa vida tenha um propósito para a glória do nome dele. Amém? A divisão da carta, que a gente precisa falar também para se nortear, né? A divisão da carta. Nós temos aqui 3 blocos, né? Gerais. É claro que a gente começa com a introdução, as saudações e as ações de graças, capítulo 1, versículo 1 ao 9. E aqui o primeiro bloco, problemas noticiados a Paulo por pessoas da casa de Cloé ou Cloé, dependendo da versão que você lê, que está do capítulo 1, versículo 10 ao capítulo 4, ao versículo 21. Então, o primeiro problema, divisões, partidos e tendências, capítulo 1, versículo 10 ao 16. Segundo, B, esforço de Paulo para resolver o problema, capítulo 1, versículo 17 ao capítulo 4, versículo 21. O segundo bloco que vai do capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 6, versículo 20, que são os problemas de conhecimento público que chegaram até Paulo. O caso de incesto, do capítulo 5, versículo 1 ao 13, e a incapacidade da igreja de resolver os problemas internos, do capítulo 6, versículo 1 ao 11, e o caso de imoralidade sexual, que Paulo faz uma exposição do capítulo 6, versículo 12 ao 20, né? Como o corpo deve ser usado. Terceiro bloco, que está do capítulo 7, 7, versículo 1 ao 14 e 40, nós temos problemas trazidos a Paulo pela própria comunidade. O pessoal de Corinto escreveu para Paulo, perguntando-o. Primeiro, castidade, casamento e virgindade, capítulo 7, 1 ao 40. Segundo, carnes sacrificadas aos ídolos, aqui a questão da liberdade cristã, capítulo 8, versículo 1 ao 10, 33. Terceiro, comportamento nas reuniões de culto, 11, 2, 14 ao 40. Aí aqui a gente tem subdivisões. Primeiro, participação das mulheres, dons e ministérios eclesiásticos, dúvidas sobre a ressurreição. E, por fim, a conclusão, né, que ele fala sobre a coleta para os cristãos de Jerusalém e exortações e saudações para concluir a carta. Então, isso aqui é o contexto da igreja de Corinto, recheada de problemas. Só que Paulo aqui, ele não abandonou a igreja, né? Não jogou fora, ele não fugiu do abacaxi. Não, vou tratar essa igreja, vou trabalhar para restaurar essa igreja, e aí ele envia a doutrina para restaurar a igreja. Porque é a doutrina que restaura a igreja, ensino que restaura a igreja, que torna uma igreja saudável, que expõe o pecado, que expõe as coisas erradas, e a doutrina que limpa a igreja, né? Então ele envia a doutrina para restauração da igreja de Corinto. E é uma lição para nós, né? Se a gente vê algum crente Corinto atribulado, não vai jogar fora, vai procurar trabalhar para que ele seja restaurado e seja usado nas mãos do Senhor, né? Então é isso. Então eu coloquei o tema nessa mensagem de a sabedoria e o poder de Deus revelados na cruz de Cristo são maiores que a sabedoria do mundo. 7 lições. Então o texto escolhido nessa carta é o início da resolução dos problemas da igreja de Corinto. Então veja, irmãos, no texto que nós lemos aqui, vou voltar aqui, o texto que nós lemos, capítulo 1, versículo 18, Paulo, no versículo 18, ele começa já a trabalhar, a atacar
o primeiro problema da igreja, que é o problema das divisões. Você, como a gente fez aí, mostrou as divisões da carta, você sabe que está no versículo 10 ao versículo 17 do capítulo 1. As divisões da igreja. Havia divisões na igreja, facções na igreja. Eram 4 grupos. O grupo de Paulo, o grupo de Pedro, Quefas, né? O grupo de Apolo e o grupo mais elevado, né? Ou não, o grupo de Cristo, né? Então eram 4 partidos, né? O partido de Paulo, o partido de Pedro, o partido de Apolo e o partido de Cristo. A igreja estava com divisões, estava dividida, havia embates entre eles, né? E esses embates eram fruto da interferência da cultura grega no meio deles, porque entre os gregos, por eles gostarem muito da argumentação, da retórica, da argumentação filosófica, eles iam às praças para ficarem debatendo um com o outro, para ver quem ganhava, né? Um debatia com o outro para ver quem ganhava, quem tinha a melhor retórica, né? A melhor sofisticação nas palavras. E essa mesma ideia estava na cabeça de alguns na igreja de Corinto, e isso estava trazendo divisão na igreja, né? E essa perturbação que estava havendo na igreja, em nome desses líderes, Paulo, Apolo, Pedro, e até no nome de Cristo, não era com a anuência, com a concordância deles. E o próprio Paulo, quando ele começa a falar, ele mostra isso, não era com a concordância deles. Alguém estava se apropriando do nome desses homens e do nome de Cristo para trazer perturbação e divisão no seio da igreja. Então, a cultura da época, a cultura greco-romana, a cultura grega, estava sendo trazida para a igreja, e a consequência disso era divisão, né? E Paulo ele vai atacar isso aí, já de início. No versículo 18, ele inicia dizendo o seguinte: a mensagem da cruz... versículo 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, anunciar o evangelho, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca seu poder. Então aqui ele já ataca o problema. As palavras de sabedoria humana aqui, ele está fazendo uma menção à cultura grega. O modo de viver grego, a perspectiva grega na sua cultura de embates filosóficos, porque eles tinham a seguinte ideia, né? Se você gostava do pensador X e eu gostava do pensador Y, então a gente se apegava cada um ao seu pensador, a esses ícones, e ficava disputando quem é o melhor. Eu sou adepto de fulano de tal, você é adepto de Beltrano de tal, e ficava esse tipo de embate. Então, Paulo ele ataca aí esse ideal grego, porque eles se reuniam, os gregos, os cidadãos gregos, para vocês terem uma noção, eles eram tão apegados a essa questão de debate filosófico, etc., que eles não trabalhavam. O trabalho braçal, porque assim, para eu e você ficar debatendo o dia todo, filosofando o dia todo, alguém tem que trabalhar para a gente comer, né? E quem fazia isso? Quem fazia isso eram os escravos. Por isso que a maioria da população era escrava, porque os escravos trabalhavam, produziam, e eles tinham tempo livre para ficar debatendo, né? Argumentando, filosofando. E Paulo ele já ataca de início, Deus não me enviou para batizar. A minha tarefa é anunciar, é pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Então, a primeira lição que nós temos aí é a seguinte: a igreja não pode remover a mensagem da cruz, né? A mensagem da cruz não pode ser removida. A mensagem da cruz é o fundamento da igreja. E Paulo, mais na frente, no capítulo 3, ele diz que eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento e outro vai edificar, e veja como é que vai edificar. Então, o fundamento da igreja é Cristo, é o evangelho, é a obra da cruz, né? A obra da cruz, ela foi planejada antes da fundação do mundo, né? Ela foi planejada antes da fundação do mundo
Paulo fala isso no capítulo 1, versículo 3 em diante de Efésios, né? Em 1 Pedro também faz menção no capítulo 1, versículo 20. Pedro também no seu sermão, no capítulo 2 de Atos, ele também fala nessa perspectiva. Então a obra de Cristo, a obra da cruz, foi planejada ainda antes da fundação do mundo e desde a fundação do mundo ela vem sendo anunciada. Desde o Gênesis, Deus vem anunciando a obra vicária do Senhor Jesus, a obra da cruz. Ele vem falando desde o Antigo Testamento, né? Capítulo 3 do Gênesis, e vem você vê nos sacrifícios que eram feitos, você vê na lei mosaica, nos ritos, o cordeiro que era oferecido. Então, ao longo do Antigo Testamento, a obra de Cristo vem sendo anunciada. Deus já vem falando, vem preparando o mundo para receber o seu Filho. Então é que os teólogos dividem a Bíblia, colocam o Antigo Testamento como preparação, né? Ou seja, Cristo, ele virá. Jesus virá. Os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, como manifestação, ele se manifestou, ele veio. Atos dos Apóstolos, propagação, ele ressuscitou, comissionou os seus apóstolos e os apóstolos saíram a pregar a mensagem do evangelho pelo mundo. E as epístolas, explicação da obra salvífica do Senhor Jesus, e o Apocalipse é a consumação. Então, Paulo ataca a interferência cultural na igreja com a mensagem da cruz, né? Então ele diz, não foi com palavras de sabedoria humana, mas vamos lá. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca seu poder. Então, trocar a cruz de Cristo, a mensagem da cruz de Cristo, o cerne do evangelho, por filosofia humana, por sabedoria humana, é anular a cruz de Cristo. Isso aqui é no contexto dos Coríntios, mas para hoje, para a gente tem aplicação, irmãos? Tem muita, hein? Tem muita, porque hoje a gente vê muito ideal humanista, uns mais explícitos, outros mais disfarçados, mais velados, atacando, assolando as igrejas, né? Por exemplo, vou falar de forma direta, o ídolo do nosso tempo, o progressismo. Quantos aí que se denominavam cristãos, hoje são adeptos do progressismo, por exemplo? É o ídolo do nosso tempo, o progressismo, né? Que compõe ali a ala do pensamento de esquerda, o pensamento que propõe a ruptura com as heranças da nossa civilização. E qual é a grande jogada? Qual é a grande herança da nossa civilização? Qual foi o livro e a mensagem que moldou a nossa civilização? Justamente a mensagem da Bíblia, né? Então a herança judaico-cristã é que é atacada. Você, nas academias Aristóteles, o pessoal não coloca em xeque os escritos de Aristóteles, de Platão, dos filósofos gregos. Agora, se falar de Bíblia, falar de Novo Testamento, falar de Jesus, aí já não pode falar, né? O ataque é a fé cristã. Então, quantos hoje não têm substituído a mensagem do Evangelho por uma mensagem progressista, de um falso amor, de um Deus que é fabricado à imagem e semelhança deles, não é o Deus da Bíblia. E quando esses mestres são questionados, eles não respondem objetivamente, eles são muito sofisticados filosoficamente, são muito atrativos nesse aspecto, mas eles não respondem objetivamente, porque as questões essenciais da salvação Deus revelou de forma explícita. Na fé cristã cabe discussões? Cabe, em vários pontos da teologia, né? Tem pontos difíceis, até Pedro disse que havia nos escritos de Paulo pontos difíceis de entender. Imagine o que eu vou falar, né? Se Pedro falou aquilo lá. Então, agora, questões de salvação são reveladas objetivamente. Por exemplo, Deus fala o que é pecado de forma clara. Pecado é pecado de forma clara. As obras da carne e aqueles que não vão herdar o reino dos céus, está lá, aos Gálatas, está muito claro ali, não tem para onde correr, não é? A questão de salvação está muito clara. É objetivo, eles não respondem objetivamente. Então, muitos estão trocando a mensagem da cruz de Cristo por ideais humanos, humanistas.
as elucubrações humanas, né? Então, não só nesse aspecto, também tem no aspecto do pragmatismo religioso, a influência, se trazer para a igreja uma ideia de que o crente só é crente se for próspero, o crente só é crente se não adoecer, a ideia da teologia da prosperidade. Isso também é da cultura, não é da Bíblia. Então, só 2 exemplos aqui que são os que saltam aos olhos no nosso tempo, né? Então, a igreja ela não pode remover, ela não pode sair da simplicidade da mensagem do evangelho, a cruz. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, e tem um porquê dele ter morrido na cruz do Calvário. Um homem há 2000 anos, e o seu nome ainda não foi esquecido e jamais será esquecido. A sua obra jamais será esquecida, porque ela tem repercussões eternas, né? A obra de Cristo não pode ser substituída, a mensagem da cruz de Cristo não pode ser substituída por pensamentos humanos, né? Então, acho que foi do versículo 17. Segunda lição, está no versículo 18, né? Paulo continua. A mensagem da cruz, aí ele vai começar com as palavras aqui, com esse jogo de palavras, né? A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, dependendo da versão que você estiver lendo aí, para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, né? Então, a segunda lição, a receptividade à palavra da cruz nos permite fazer distinções. Mas fazer distinções do que, Lucas? Distinções. É claro, irmãos, que a gente não conhece o coração, né? Quem sonda os corações é Jesus. Você vê lá nas cartas do Apocalipse, ele que sonda os corações. É ele que sabe quem anda por consciência e quem é mascarado, né? É ele que sabe, né? Então, quando eu sair daqui, ali da porta para fora, quando eu estiver sozinho andando no carro, ou trabalhando, ou em qualquer outro lugar, quem está vendo os meus pensamentos é ele. E eu tenho que ter a consciência de que eu estou na presença de Deus, independentemente de onde eu estiver. Então, é ele que sonda os corações. Mas o fato de ser receptivo à mensagem da cruz nos dá parâmetros para a gente julgar igrejas, plural, movimentos e indivíduos, né? Porque se a pessoa ela recebe a mensagem da cruz como ela é, pelo menos externamente ela está dando um ótimo sinal, né? Porque hoje, como eu disse, hoje estão fabricando deuses, né? Hoje estão usando, se fala até do nome de Jesus, fala de Deus, fala de Bíblia, e hoje tem até, eu estava vendo uma aula do Rodrigo hoje, até a Bíblia inclusiva tem hoje, né? A Bíblia inclusiva, né? Então, o pessoal usa o nome de Deus, mas como que a gente vai fazer distinções? Observando a obra da cruz, através da receptividade que uma igreja, um indivíduo ou um movimento tem da obra da cruz, né? Por quê? Porque a cruz de Cristo, irmão, uma das coisas que a ação, o fato histórico de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, de ter morrido naquela condição, né, que ele não é coitado, e a gente vai falar sobre isso aí, né, porque se a gente for olhar pelas lentes do Mel Gibson, a gente vai ficar com dó de Jesus, né? Olhando o filme da Paixão de Cristo, tende a ficar com dó. Tem crente até que chora, né? Só que a proposta nos evangelhos, e Jesus não se colocou como coitado de forma nenhuma, né? Jesus ele sabia muito bem do que estava fazendo. E a Bíblia diz na carta aos Hebreus que Deus tinha depositado nele a sua confiança. E ele veio para executar a obra da redenção e ia fazê-lo, né? Então Jesus não era um coitado, não, né? Jesus ele sabia o que estava fazendo. Tanto é que as mulheres, quando ele estava a caminho da cruz, as mulheres saíram batendo no peito e chorando e tal. E Jesus parou e falou para elas, não chore por mim, chore antes por vocês e pelos vossos filhos. É como se ele dissesse, eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu estou indo para morrer por você, porque se eu não for, você não tem esperança. Então, Jesus não era coitado, coisa nenhuma. Mas vamos lá, receptividade. Uma das coisas que a cruz de Cristo
o sacrifício de Cristo, ele expressa para a gente é o quê? É a gravidade e a hediondez do pecado. A gravidade e a hediondez do pecado. O pecado é um crime hediondo aos olhos de Deus. Né? Tanto é que custou a vida do Filho de Deus, irmão. Que João diz que Deus não poupou. Capítulo 3 de João, Deus não poupou. Né? Paulo fala no capítulo 8 de Romanos que Deus não poupou seu próprio Filho. Né? Capítulo 3 de João, como é que é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele apresentou. Abraão não teve que matar Isaac, mas Deus matou o seu próprio filho por causa do meu pecado. Então, a cruz, ela mostra a hediondez, a gravidade do pecado, que o pecado não é brincadeira. Né? Então, esse pessoal aí, por exemplo, adepto do ídolo progressismo, eles negam o pecado. Eles falam que eles, na verdade, fortalecem os pontos negativos do homem e incentivam os homens a pecar. E negam essa realidade do pecado, que é expressa na cruz de Cristo. Né? O pecado é que causou a morte de Jesus. Né? Primeiro a nossa morte e ali a morte de Jesus. Então a receptividade à palavra da cruz nos permite fazer distinções para a gente saber quem é que está perecendo e quem é que está sendo salvo. Então, pessoas que estão justificando o seu pecado, adaptando a teologia ao seu pecado, estão dando um péssimo sinal, estão se encaminhando aí no mínimo para a apostasia. Claro que a gente não sabe até onde vai a influência de Deus na vida de uma pessoa. Eu não posso dizer, fulano de tal não vai ser salvo. Mas tem certos comportamentos e certos sinais que a gente olha assim e causa muita preocupação. Exemplo, pessoas que nasceram no contexto cristão, cresceram na igreja, receberam a influência do evangelho e hoje se diz mulher trans, por exemplo. Né? Tem um caso aí de um menino que era um cantor famoso, aí, cantava até nos Gideões e tudo mais, né? E hoje se reconhece como mulher. Então são casos de preocupação. Né? Então são pessoas que estão perecendo. Mas vamos lá. A terceira, a mensagem da cruz é fundamentada no Antigo Testamento. Então Paulo ele começa a sua argumentação e fundamenta a sua argumentação. Ele diz, versículo 19, como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Né? Então, aqui ele está fazendo uma citação de Isaías 29:14. Ele usa, nessas citações dele, ele usa a Septuaginta, que era a tradução do hebraico para o grego, né? E era uma tradução muito quista, porque era de fácil compreensão. Então, os judeus, gregos, eram muito adeptos dessa tradução da Septuaginta. Então, ele fundamenta aqui a sua argumentação, trazendo um versículo lá de Isaías 29:14, que lá, no contexto, Deus diz que vai confundir a sabedoria dos sábios. Os sábios ali são as lideranças de Israel que estavam em apostasia, né, que estavam com uma religião falsa, uma religião morta. E aqui Paulo aplica no contexto grego, né, que aqui é um contexto mais filosófico, mas a essência da coisa é a seguinte, né, todo o pensamento, seja religioso, seja filosófico, que seja baseado na mente humana e não na revelação, está em oposição a Deus. Né? Essa é a ideia. Né? Então, todo pensamento humano, seja religioso, seja filosófico, Deus está dizendo aqui, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. O camarada é religioso de uma religião baseada nas obras humanas. Deus diz, destruirei a sabedoria dele. O cientista ateu que quer explicar a criação do mundo por meio do Big Bang e coloca Deus de lado. Destruirei a sabedoria dele e rejeitarei a sua inteligência. Então, esses aí não são considerados como sábios diante de Deus. Né? Então, essa aqui é a ideia básica aí do texto. Vamos lá. A lição 5. A lição
Não, ali são 4, perdão. Ninguém ganha de Deus na argumentação, que está no versículo 20. Diante disso, né, ele continua: onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria desse mundo parecer loucura. Então, essas perguntas que Paulo faz aqui, né, onde ficam os sábios? Né, a grosso modo, pode-se dizer assim, olha, ninguém ganha a Deus no argumento. Ninguém ganha de Deus no argumento. Ele é sábio por excelência. Né? Então, onde está o sábio diante de Deus? Ele vai ele destruirá e está destruindo a sabedoria dos sábios, né? Que aqui não é uma linguagem irônica, a sabedoria dos sábios, daqueles que se dizem sábios, e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Então, ninguém ganha de Deus. Deus, ele é argumentador por excelência. Ninguém ganha dele. A sua sabedoria é suprema, é infinita. Então, a sabedoria desse mundo ele fez loucura, porque os sábios, com as suas religiões baseadas nas obras humanas, baseadas nas suas concepções humanas, e os filósofos que investigavam, eles jamais alcançarão e alcançariam a salvação que há em Cristo Jesus, jamais resolveriam o problema da humanidade, que é o problema do pecado. Então, Deus transformou a sabedoria deles em loucura, né? Então vamos para o 5º ponto. A sabedoria humana não alcança a transcendência, mas por meio da loucura da pregação, o Deus transcendente nos alcança. Versículo 21. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhece por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Veja que ele está jogando assim com as palavras, por quê? Porque no contexto grego, a mensagem da cruz era loucura para o grego. Era loucura para o grego, né? Então, não fazia sentido. Aqui é mencionado os judeus e os gregos. Para o judeu, um Messias que é pendurado no madeiro, na cabeça dos judeus isso era um escândalo, porque eles esperavam um Messias poderoso, né, que é relatado no Antigo Testamento, nos Salmos, no livro de Abacuque, um guerreiro poderoso que libertaria Israel do jugo romano. E o grego, olhando para a cruz, e convenhamos, irmão, olhando para a cruz, convenhamos, de forma natural, né? Olhar para a cruz assim, de forma natural, qual é a sabedoria que a gente vê ali, né? A gente não enxerga, a gente enxerga porque o Espírito de Deus revelou. Né? Nos mostra o porquê que Jesus morreu na cruz do Calvário. É pelo Espírito, e Paulo vai falar mais na frente no capítulo 2, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Né? Mas olhando naturalmente, esteticamente, o judeu era um escândalo para ele, e o grego não, isso não faz sentido, ainda mais o grego com a sua arrogância filosófica e tudo mais. Então, veja, a sabedoria humana não alcança a transcendência. Então, por meio da sabedoria humana, né, aí trazendo, e aqui especificamente mesmo os gregos, com a sua filosofia que nasce lá no século VIII, antes de Cristo, vem lá os irmãos que eu estou iniciando nisso ainda, né, mas lá com os pré-socráticos, depois Sócrates, Aristóteles, Platão, essa galera aí, eles ficavam pensando, né? Eles ficavam fazendo perguntas acerca de questões essenciais da vida. Né? Tanto é que, se eu não me engano, Aristóteles dizia que a filosofia ela nasce do assombro, do espanto, de perguntas que nos assombram a todos. Por exemplo, a morte. Então, eles faziam perguntas. Eles ficavam assim. Né? Então, mas essa metodologia grega nem remotamente seria possível alcançar o Deus inalcançável. Em contraste, a gente vê na Bíblia Deus é falado e mencionado como você não vê na Bíblia alguém querendo justificar a existência de Deus. Se fala de Deus, é simples assim. Deus se revela, né? Deus ele se manifesta, Deus ele aparece, Deus ele fala de si mesmo, Deus ele ensina sobre si mesmo, porque para falar de Deus, só Deus.
né? E nós conhecemos aquilo que ele revela, porque aquilo que ele não revela, aquilo que ele não fala, a gente não tem como alcançar. O que a gente se apega é o que ele fornece, o que ele dispõe para nós, não é? Então, as coisas reveladas a gente tem que se agarrar, fazendo menção de Deuteronômio 29, 29. Aqui, as que não são reveladas, aí é para ele, né? Que é a sua mente infinita que comporta, a nossa mente não. Tem dificuldade de fazer uma equação de segundo grau, né? E quer ficar falando, Deus, meu irmão, Deus ele é transcendental, ele não cabe na nossa cabeça. Ele é supremo, ele é absoluto, ele é transcendente. A gente é pequeno, falível, débil, né? Então, esse é o Deus da Bíblia, né? Então, vamos lá. Então, a sabedoria humana não alcança a transcendência, mas por meio da loucura da pregação, o Deus transcendente nos alcança. E tanto é que Deus ele se revela, ele aparece, que ele se encarnou na pessoa do seu filho e veio até nós, entrou na história. Porque lembra, lá no Éden, o casal pecou, e foi um pecado, hein? Um pecado, Deus os expulsou do jardim, do paraíso, da sua presença, né? Do lugar da comunhão, das delícias, do lugar da glória. Deus os expulsou por causa de um pecado. Quantos pecados a gente já cometeu na vida, né? Então, por causa de um pecado, Deus expulsou o casal. Só que Deus expulsa o casal não para que eles não voltassem mais. Ele expulsa por misericórdia, para que eles não vivessem eternamente em pecado, para que eles não comessem da árvore da vida em condições inadequadas. Então, ele os expulsa. Porém, ele mata um animal, que ali já é uma menção apontando para o sacrifício de Jesus. A primeira vida ali, o primeiro sangue é derramado. Um animal é morto para que eles fossem vestidos, né? Isso fala da expiação, já é uma menção da expiação. E com isso, Deus ele tá dizendo o seguinte, que não acabou ali. E tanto é que é verdade que Deus na história vai trabalhando para quê? Para que a gente volte ao lugar da comunhão novamente. E isso vai acontecer em Cristo. Por quê? Quando Deus fala para Moisés, das instruções para a construção do tabernáculo, você vê que o lugar santíssimo, ele é vetado, o homem não pode ir até lá. Só o sumo sacerdote que poderia ir. E se alguém entrasse lá indevidamente, era morto. Mostrando que o pecado nos tirou da presença de Deus. Só que nós não poderíamos ir mais até Deus, né? Porém, Deus vai trabalhando na história até que na plenitude dos tempos, Jesus venha a esse mundo. Ou seja, Deus vem até nós para nos levar de volta para o lugar da comunhão. Vocês não podem vir até mim por causa da transgressão de vocês, mas eu vou enviar meu filho para que ele vá até vocês e os traga de volta para mim. Essa é a ideia, né? Então, Deus ele se revela, Deus se manifesta, Deus fala de si mesmo. Por isso que nós não somos agnósticos, né? Vamos lá, sexta. A aparência da cruz para o homem natural não faz sentido. Eu já mencionei um pouco aqui, né? É sinônimo de fraqueza. Vamos lá. Versículo de número 22. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Cultura grega, como a gente falou dos filósofos gregos. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Então, como eu disse aqui já, até antecipei essa parte, que para o judeu, um Messias, que em várias passagens do Antigo Testamento é retratado como um guerreiro poderoso, né? Como um guerreiro poderoso, eles esperavam um Messias que destruísse o jugo romano, que restaurasse os tempos de glória do reino de Israel, como nos tempos de Davi, Salomão, etc. Esperava isso. Só que não veio assim, né?
Na verdade, a forma como Jesus é retratado como guerreiro e Yahvé é retratado como guerreiro em algumas passagens nos Salmos, Abacuque e tudo mais, Isaías, a forma como ele é retratado ali não era para a primeira vinda, né? Isso aí vai acontecer ainda. E o Apocalipse explica isso para a gente, né? Como a gente fala de maneira muito simplificada, né? A primeira vinda veio o cordeiro, na segunda vinda virá o leão da tribo de Judá. Né? Na primeira vinda, a W. Pink diz que Jesus veio para matar o pecado nos homens. Na segunda vinda, ele virá para matar os homens em pecado. Isso soluciona aquele problema de... Esse Deus do Antigo Testamento é muito severo. O Deus do Novo Testamento é o Deus de amor. Verdade, o Deus do Antigo Testamento ele é severo e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Só que essas informações aí estão incompletas. Né? Na verdade, o Deus do Antigo Testamento ele é amoroso e severo. E o Deus do Novo Testamento é amoroso e severo. Não tem mudança. Né? A questão, e para se dirimir essa dúvida, é só a gente ir para Apocalipse e ver como Jesus vai se manifestar na sua segunda vinda. A menção aos ímpios são de uvas que serão pisadas no lagar. Né? Ele virá para matar os seus inimigos. Né? Então, quem vive cometendo pecado, o boleto vai chegar. Né? A conta vai ter que ser paga. Tudo está sendo registrado. Então, a questão é que os homens não estão sabendo aproveitar esse período. Não estão sabendo aproveitar esse período, mas o juízo ele vai vir. Né? Deus ele não mudou. Então, vamos lá. Então, para o judeu não fazia sentido o Messias crucificado, o Messias no madeiro, sendo que o madeiro, aquele que é pendurado no madeiro, é considerado maldito, segundo Deuteronômio. E Paulo fala também na carta aos Gálatas. E para o grego, como eu já disse, sabedoria, um homem na cruz, poder, um homem pendurado na cruz, como eles não entendiam. Né? O homem natural, ele não entende. E Paulo fala mais na frente, né? Vamos lá. A aparência da cruz para o homem natural não faz sentido, né? Que aí a pintura de Mel Gibson na Paixão de Cristo, né? Que muitas vezes as pessoas até crentes tendem a chorar com dó de Jesus e tudo mais, irmão. Mas o problema ali não foi nem o chicote, não foi o chicote romano, não foi porque arrancava pedaço de carne e osso de maneira que você via até os órgãos. Não foi esse problema. A grande questão ali o que foi o cálice da ira de Deus, né? O cálice da ira de Deus. Jesus estava sendo oferecido ali o sacrifício perfeito, por quê? Porque ele nos substituiu, por isso que o sacrifício é vicário. Ele nos substituiu. O cordeiro ele morria no lugar da família lá na Páscoa, né? Capítulo 12 do Êxodo. Então, ele não morreu em prol de uma família, ele morreu em prol da humanidade inteira. O sacrifício é vicário, então ele nos substitui e todos os pecados dos homens são colocados sobre ele e não ia ter amaciamento nenhum. A ira de Deus ia ser derramada sobre o Filho. Então, como Deus é perfeito e sua justiça é santa e perfeita, era exigido um sacrifício perfeito e o único que tinha esse requisito era Jesus. Não tinha, Jesus não ia aceitar um sacrifício de Sócrates. O sangue do sujo não limpa outro sujo. O sacrifício tinha que ser do Filho. Foi o Filho que se disponibilizou na economia aí da salvação, no planejamento da salvação. O Filho é que se disponibilizou para fazer. Eu vou. Então a justiça de Deus precisava ser satisfeita. E ela foi satisfeita em Cristo. A justiça de Deus foi satisfeita em Cristo. E a prova de que o sacrifício de Cristo foi aceito foi a sua ressurreição. A publicação de que o sacrifício de Cristo foi aceito foi ele ter ressurgido dos mortos para nunca mais morrer. E a esperança do crente de um dia ressuscitar para nunca mais morrer, num corpo semelhante ao dele. Né? Então vamos lá. A aparência da cruz. E o sétimo, para a gente fechar, né? A obra da cruz glorifica a Deus e anula o orgulho humano, que eu já dei uma pulada para o versículo 30 e 31, mas a gente só vai continuar aqui, porque na verdade ele vai trabalhar o que a gente já vem falando, né? Então ele diz aqui, versículo 24, mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, né? A expressão,
Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Né? Que esse jogo de palavras está dizendo, porque no contexto grego, né, a mensagem da cruz era sinônimo de loucura, de fraqueza, e ele tá batendo aí, né, na cultura grega, dizendo assim, batendo no pessoal que criticava o evangelho, não é, e de certa maneira é assim hoje, não é? Você olha para o cristão como se fosse um coitado, né? Somente esse pessoal aí que é mais abastado, mais intelectualizado, né? Tu crê em Deus, crê na Bíblia, né? Aí eu até tive um caso com um senhor ali nos Jardins, que quando ele foi descer do carro, ele falou assim, fica com Deus, falando do perigo, da violência em São Paulo, né? Fica com Deus porque você precisa. Falei, olha só que conversa. Falei, não, na verdade, não por isso, né? E eu falei com ele ali, e ele, né, então as pessoas têm dinheiro, têm acesso à educação de alto nível, mas são profundamente ignorantes no que trata de Deus, de Jesus, da salvação, profundamente ignorantes, e acham que são superiores, né? É isso que caracteriza, né? A filosofia humana, ela nos leva para o orgulho, ser orgulhoso, né? Acha que foi a causa da queda, né? Sereis como Deus, é orgulho, se acha orgulhoso. Já a sabedoria divina, ela nos leva a ser humildes, a servir, né? Porque a gente reconhece a nossa pequenez, reconhece que sem Deus nada podemos fazer. A gente respira quanto de oxigênio por dia, a gente não paga nada, irmão. Isso é obra de Deus, né? Do micro ao macro, a complexidade da vida, do universo, e isso é obra do acaso, não, isso é obra do Deus da Bíblia, do Deus Criador, né? Então vamos lá, a fraqueza de Deus, olha só, a fraqueza de Deus. O que é a fraqueza de Deus? A fraqueza de Deus é Jesus na cruz, é ele vulnerável, mas a fraqueza dele é mais poderosa do que qualquer bomba atômica que você imaginar, porque a bomba atômica destrói os homens, a fraqueza de Deus restaura os homens, justifica os homens, não é? Traz os homens de volta à comunhão com Deus, à reconciliação com Deus. A fraqueza de Deus destrói o poder do pecado. Não tem bomba atômica, não tem filosofia, né? Não tem nada que possa destruir o poder do pecado, mas a fraqueza de Deus destrói. Ela é mais forte do que todos os impérios que já existiram na face da terra e que vão existir juntos. Ela é mais forte, porque a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É o poder que destrói o pecado, o diabo, né? Vamos lá, lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, porque o mundo considera o evangelho loucura, né? Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Quem são as coisas fracas? Aqueles que creem na obra de Cristo na cruz e vivem como ele. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Então, uma pessoa que verdadeiramente está na presença de Deus, ela tem o seu orgulho esvaziado. Não cabe o orgulho ele é esvaziado, porque nós não tínhamos e não temos nenhum mérito, né? O que nós recebemos foi pelo mérito de Jesus. Ele tomou os nossos pecados, ele tomou as nossas dívidas, e aquilo que ele conquistou no seu sacrifício, ele nos entrega, né? Então nós não temos nenhum mérito. Então, irmãos, para a gente concluir aqui, versículo 30, foi por iniciativa de Deus. Olha só, não foi por iniciativa do homem, não foi o homem pensando, filosofando, não. Foi por iniciativa de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Em nosso favor. Deus está ao nosso favor, né? Romanos 8 também, né? Sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus. Diante da declaração judicial do pecado, né? Todo aquele que crê em Cristo, pelo fato dele ter tomado o nosso lugar,
quando a gente crê em Cristo, crê no sacrifício da cruz, Deus nos declara justos. Nos santificou, não é? Está nos santificando. O desdobramento, o poder da cruz de Cristo, do sacrifício da cruz de Cristo nos santifica. Né? Nos santificou, nos santifica e nos santificará. Está nos santificando. Não é? Então, o seu sangue nos purifica de todo pecado. E a redenção. Cristo é nossa redenção. Nos libertou do pecado. Ou seja, Ele nos resgatou. Fomos resgatados por Ele. Então, agora o nosso dono é Jesus, né? Então, meu dono é Jesus, o dono de toda a minha composição, né? Para quem é tricotomista, espiritual e corpo, para quem é dicotômico, né? A parte material e a parte imaterial. Então, ele é nosso dono por completo, irmão, completo, o corpo, tudo, porque na redenção tudo foi contemplado e a ressurreição vai acontecer, e a ressurreição tá aí o corpo, né? Faz parte do nosso ser, do todo. Portanto, como dizem as Escrituras, ele cita agora Jeremias 9:24, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Né? Então, o nosso deleite, o nosso orgulho está na obra de Jesus, o que ele fez por nós, por iniciativa dele. Eu nem tinha nascido ainda e ele já tinha um propósito para mim. Né? Eu nem tinha nascido ainda, você nem tinha nascido ainda, e ele já tinha um propósito na nossa vida, o plano já estava pronto. Né? Então, irmãos, só recapitulando, a igreja, o primeiro ponto, a igreja não pode remover a mensagem da cruz. Segundo, a receptividade à palavra da cruz nos permite fazer distinções. Terceiro, a mensagem da cruz é fundamentada no Antigo Testamento. Quarto, ninguém ganha de Deus na argumentação. 5, a sabedoria humana não alcança a transcendência, mas por meio da loucura da pregação, o Deus transcendente nos alcança. 6, a aparência da cruz para o homem natural não faz sentido. Né? E 7, a obra da cruz glorifica a Deus e anula o orgulho humano. Então, nós vemos aqui Paulo fazendo a contraposição, o contraste da sabedoria humana, que é falível, temporal, perecível e finita, com a sabedoria de Deus, que é infalível, eterna e imperecível. Então, o nome de todo homem que pensador, seja da Grécia Antiga, seja dos nossos dias, da contemporaneidade, cientista, Albert Einstein, o último que morreu aí, o Hawkins, seja quem for da comunidade acadêmica, esses nomes serão esquecidos. Esses nomes perecerão. Agora, o nome de Cristo e a obra de Cristo e todos aqueles que fizerem a vontade de Deus ficarão pela eternidade. Né? O que é construído pela mente humana, pela capacidade humana, vai perecer. Como João disse, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por quê? Porque está em Cristo Jesus, né? Está fundamentado na sua obra, entendeu que é pecador e é dependente da obra de Deus na sua vida. Então, meus irmãos, nós não podemos esquecer, não podemos substituir jamais a mensagem do Cristo crucificado, a mensagem da cruz, por nenhuma sorte de filosofia. E esse discurso não é de desincentivando a estudar, não. Você quer estudar Grécia, os filósofos gregos, estude, contanto que você não substitua, né, os valores aí pelo evangelho. Você tire o evangelho e coloque a filosofia grega. Tire o evangelho e coloque outro tipo de religião. Ou faça acréscimos, como a igreja romana faz. Eu não nego que Jesus é Deus, mas aí eles fazem os acréscimos, né? Não, mas tem o santo expedito, o santo fulano de tal. Eles não negam. Então, cada um tem suas versões, mas a gente tem que ficar fundamentado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus denuncia, né, as heresias, os desmandos. Basta a gente ter boa vontade de orar ao Senhor e procurar estudar um pouquinho
né? Aprender língua portuguesa, se puder, que não tá caro, aprender o hebraico, o grego. Hoje a gente tem muita ferramenta, irmão, para estudar a palavra, para se fundamentar na palavra. Só é enganado mesmo quem quer. Mas em muitos casos aí parece que quanto mais vigarista o camarada é, quanto mais engana, o povo diz, me engana que eu gosto. Mas graças a Deus estamos aqui, né? Queremos a palavra, queremos o Cristo da cruz, cremos na obra de Cristo na cruz do Calvário, cremos na sua ressurreição, né? Cremos que somos dependentes da sua graça e assim a gente permanece em santificação até antes ou ele voltar e nós subirmos com ele. Agradeço a minha oportunidade, viu? Deus abençoe.